o cara, ele meio que quer acabar a obra e voltar para a região dele, para a família dele, né? Então, depois teve esse entendimento de, em vez de enviar missionários, de formar pessoas localmente. Porque o cara já é do idioma, já é da região, e o missionário fica doido para voltar, né? Fiquei um tempo missionário lá e fiz minha parte. E o cara local não, né? E ele é até mais bem aceito, dependendo da cultura. Sim, e o empreendedor local também. Porque ele vê que é ele gente é da gente. Não é estrangeiro, né? Exatamente. Isso é muito legal. Mas nada impede a gente de empreender na França, cara. Não, nem um pouco. Em Portugal, que hoje é um dos países menos evangelizados. Demais, né? Como pode a Europa estar tão desviada assim, cara? Cara, é o que a gente chama na história de liberalismo teológico. É um movimento que começou na Alemanha. Um homem viu que os intelectuais, eles não eram mais parte da membresia. E aí Jesus disse que ele escolheu as coisas fracas dessa terra para confundir os sábios, né? Escolheu os que não são para confundir os que são. Mas a gente quer andar com os que são. Essa que é a problemática. Porque os que são sinônimo de sucesso e a gente quer ter sucesso. Então esse homem na Alemanha percebeu que os intelectuais não estavam mais. Então criou-se o que a gente chama de liberalismo teológico, que é a ideia de que um homem intelectual ele não precisa crer na Bíblia como autoridade inerrante e autoritativa para fazer parte da igreja. Porque ele é um intelectual. Né? Então, a gente, de certa forma, faz o que Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, que no final dos tempos, as pessoas ajuntarão para si mestres e terão como coceira no ouvido, e esses mestres falarão o que elas querem ouvir. Está escrito em segunda a carta a Timóteo. E foi de fato o que aconteceu. Então, o liberalismo teológico parte do pressuposto de que a Bíblia ela não tem toda a autoridade, ela não é inerrante. E de que ela contém a verdade, mas ela não é toda a verdade. Que existem fragmentos ali que são verdade, coisas que não são tão verdade, que são só histórias da carochinha. E aí esse movimento ganhou muita força, porque ele é um movimento baseado na mentira, e a mentira ela sempre teve força começando por Eva, né? A mentira ela sempre concorreu com a verdade. E aí a Alemanha transportou os teólogos liberais para todo o mundo. E aí, quando você adota o liberalismo teológico, você adota a teologia da conveniência. Então, sexo com duas mulheres, afinal de contas, é errado ou não é? Fazer coisas que não valem nem a pena citar, né? É errado ou não é? Isso depende. E aí você soma isso a uma cultura relativista, que relativiza a verdade, que a verdade ela não pode ser absoluta. E aí isso em si já é um absoluto. Porque se eu falo para você que a verdade é absolutamente... ela é impossível de ser absoluta, isso é um absoluto. Você está me afirmando absolutamente que a verdade não é absoluta. Então você parte do pressuposto do absolutismo. Mas a gente não para pensar nessas coisas. Então o liberalismo teológico, transportado para o mundo, fez com que a gente, de certa forma, flexibilizasse a vergonha da cruz. A gente flexibilizou a vergonha da cruz. Ela não é tão vergonhosa, a gente esconde alguns aspectos, né, de seguir a Cristo, como negar a si mesmo, como se arrepender. A gente não fala sobre inferno. Aí você fala, não fala sobre isso. Tá, mas a Bíblia fala, quem falou não fui eu. Eu só tô passando, sou só um mensageiro. Claro. Jesus falou. Arrependam-se, porque o reino é chegado, senão vocês vão para o inferno, e o inferno existe, ele é uma realidade. Então, o liberalismo fez isso com a Europa, tentou fazer isso com o mundo, não conseguiu fazer isso com alguns países ainda, como os Estados Unidos, por exemplo, e agora tem um movimento oposto, que é antiliberalismo teológico. Então, como que fica o empreendedor no meio de tudo isso? Aí a pergunta que a gente precisa fazer é, você é mais crente ou mais empreendedor? Porque se eu sou mais empreendedor do que crente, então eu não me preocupo com isso. Agora, se eu sou mais crente do que empreendedor, o empreendedorismo é só um meio para eu ser crente. Entendeu? Um exemplo muito legal é a ideia da embaixada, eu que viajei recentemente. Então, por exemplo, eu achei que eu tinha perdido meu documento. Eu perdi o meu documento, depois eu achei. E aí você já começa, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso voltar, tal. Eu já sei, vou na embaixada brasileira. E aí você vai chegar lá, porque não sei se vocês sabiam, mas a embaixada brasileira, a embaixada de qualquer país, ela é
um território cedido pela nação que recebe ela, que não é dele. Então, assim, eu cedo um pedacinho do meu país e esse pedacinho que eu cedo não é meu. É a representação do seu. É como se fosse um retalho de uma colcha, é seu. É uma ilha do Brasil aqui. Tanto que tem gente que, quando quer fugir, ele entra na embaixada, Ele teoricamente ele está fora do país, ele né? tá fora do país, exatamente. Acho que aquele cara dos Wikileaks ficou dentro da embaixada na Rússia, né? Aí agora ele se tornou residente em 2020. Esqueci o nome. Mas eu já vou pra embaixada, porque a embaixada é esse pedaço do Brasil. Vai ter comida brasileira, vai ter a bandeira do meu país, vão falar o meu idioma. Por quê? Porque eu sou mais brasileiro do que americano. E então eu tô aqui como um turista, até eu me tornar um residente, talvez. Mas ainda assim eu vou ser mais brasileiro do que um americano, mesmo como residente. E aí quando o Paulo escreve pra gente, ele fala que nós somos os embaixadores do reino. E em Mateus, a proposta de Mateus, do Evangelho de Mateus é essa. É mostrar como que Cristo, como Messias, transferiu a sua autoridade para a igreja. Então eu sou mais filho do reino do que filho daqui, cara. Eu não sou um ser terreno tendo experiências espirituais. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Exatamente, cara. Embaixador do reino aqui. Então a minha bandeira não é a bandeira do empreendedorismo. De verdade, cara, a minha bandeira não é a bandeira do empreendedorismo. Não é um empreendedor crente, é um crente empreendedor. Eu não sou. Então, cara, e se eu parar de empreender, não sei, cara, porque eu não tô preocupado com isso. Eu sou empreendedor, é a minha identidade, cara. Eu olho a minha história, eu falo, cara, como que é a minha história? A minha história é uma história de empreendedor. Eu tentei empreender com 17 anos. Você deve ter fatos Todos na nós, MTV. Né? E tudo. Quando Entendeu? era criança, você já vê que você tem isso, né? Nossa, quando eu fazia isso, já era isso pulsando, né? Já era Inquietude, isso. Como que Deus fez eu querer vender, né? Uma vez eu vendi um tênis para comprar um skate. De onde surge essa fome? Essa fome, ela é fruto de um chamado. Eu tava ali o meu chamado, Deus lapidando, né? Então, faz parte de mim, é a minha essência. Só que aí, essa é a minha essência humana. É a minha essência humana. A minha humanidade, desde a minha infância, foi me moldando para ter uma perspectiva de vida, nascer numa cultura, falar um idioma, gostar de determinados tipos de comida. Mas aí, quando Cristo, ele imputou sobre mim a sua redenção, ele aplicou sobre mim, agora eu tenho duas naturezas. Agora eu não tenho só mais uma natureza. Só que a natureza que de fato é eterna, e eu vou viver com ela eternamente, é a segunda natureza, que é a natureza do segundo Adão, que milita contra a natureza do primeiro. Então eu preciso subjugar e submeter a minha primeira natureza, que é a minha essência empreendedora, a Cristo, que é a natureza que de fato importa, para que ele seja visto em mim. Então, um empreendedor crente, ele faz o quê? Ele, no mínimo, financia as missões, cara. No mínimo. No mínimo. Mas ele também dá bom testemunho. Ele também senta com a equipe e fala, olha, eu entendi uma coisa que eu não tinha entendido. E baseado no que eu entendi, eu quero pedir perdão para vocês. Porque é o que se espera. É o que se espera daquele cuja glória de Deus é vista na face. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala, e vimos a glória de Deus refletida na face de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Então, se nós somos o corpo, a gente também reflete a glória de Deus. Então, o empreendedor crente, ele, no mínimo, financia as missões, cara. Sim.